Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E vamos dar início à nossa disciplina de biologia, que vai cair aqui na prova da Polícia Científica do Paraná. Vamos estar juntos durante toda essa caminhada até o dia da prova. Fiquem tranquilos, vão ser 5 questões de biologia. Eu vou trazer para vocês os principais tópicos, o que eu acho que vai cair com base nas questões da OCP que estão disponíveis de outras provas que já foram aplicadas. Então vamos com calma, tranquilos, assistindo às aulas teóricas, fazendo os exercícios que eu propus. Qualquer dúvida eu sempre vou estar à disposição de vocês para ajudá-los, ok? E vamos aí vencer essa etapa e sermos colegas aqui na Polícia Científica do Paraná, ok? Bom, o nosso primeiro tópico vai ser citologia. Aí todo mundo já assusta, né? Eu também concordo que não é uma matéria tão fácil, tá? Mas com base no que trouxeram para nós aqui na estruturação do que vai cair nessa prova, eles colocaram a estrutura da célula, os tipos de célula e reprodução celular. Então, nós não vamos entrar a fundo na questão de duplicação de DNA, tradução, transcrição, enfim, essa parte mais fisiológica, bioquímica, não vai cair para vocês, ok? Agora, o que nós vamos pegar bastante é nessa questão de diferenciar os tipos celulares e também a estrutura, tá, da célula. Isso daí eu tenho certeza que vai vir uma questãozinha para vocês. Outra coisa, nas noções básicas de biologia e anatomia humana, essa parte, esse item aqui, número 9, não veio, tá? Ele veio na parte de medicina legal, que são as regiões anatômicas do corpo humano, nomenclatura. O que eu preferi fazer? Eu preferi pegar esse subtópico e trazer nas noções básicas de biologia e anatomia humana. Por quê? Porque nós temos que ter essa primeira base para conseguirmos trabalhar os sistemas que vai cair na prova de vocês de anatomia, tá? Por isso que então eu vou tratar ela na segunda aula aqui dentro de biologia. Só para vocês não ficarem perdidos e falar, a professora não passou esse tópico. Não, ele vai ser trabalhado aqui na parte de anatomia, perfeito? Então, vamos lá. Primeira aula hoje vai ser citologia. Primeira coisa, vamos definir o que seria a célula. Quando nós falamos em célula, nós estamos falando na menor unidade estrutural e funcional de um ser vivo. Ou seja, é como se nós pegássemos um ser vivo e dividisse ele em tantos pedaços que vai chegar uma hora que não tem mais como você dividir. Fica um pedacinho lá que não tem como você dividir mais. E ainda assim, essa parte que não tem como você dividir, mas ainda assim ela é uma unidade estrutural e funcional, isso seria a célula, tá? E aqui eu coloquei para vocês, a célula ela tá presente tanto nos animais quanto nos vegetais. Portanto, em todos os seres vivos, ok? E quem descobriu a célula? Quem descobriu a célula foi esse cara aqui, Robert Hooke. Enquanto ele fazia experimentos com cortiça, ele observava, ele ajudou na construção de um microscópio, enfim. Então ele observava essas cortiças e ele verificou no microscópio que as cortiças apresentavam umas estruturas ocas, que nesse caso foram chamados de células, tá bom? Eram cavidades preenchidas por ar, olha só. Ele chamou então esses pequenos espaços que ele observou da cortiça de células, por isso que nós temos esse nome, ok? E aí tem uma coisa que eu preciso que vocês levem para a prova de vocês, que é a teoria celular, tá? O que nos diz a teoria celular? A primeira coisa, que as células elas possuem multiformas, ou seja, elas não têm uma forma física. Nós costumamos estudar como modelo didático, para facilitar o nosso entendimento lá na escola, isso aqui, ó, alguma coisa redonda, né? Com um núcleo, algumas organelas e, enfim, isso é a célula. Mas tirem isso da cabeça de vocês. A célula não possui uma forma única, mas sim multiformas, como nós vamos ver aqui, ok? Outro postulado na nossa teoria celular é que todos os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Quando um ser vivo é constituído por uma célula, ele é chamado de unicelular. E quando é constituído por duas ou mais células, ele é chamado de pluricelular
ou multicelular. Pode aparecer aí para vocês dessas duas formas, ok? Outro postulado muito importante, que toda célula provém de uma pré-existente. Então, sempre quando você tiver uma célula, saibam que aquela célula, ela veio de outra que já era pré-existente, ok? Menor unidade funcional de um ser vivo, como eu já falei para vocês, e ela vai manter a homeostase. Professor, o que seria isso? Seria, olha só, associem homeostase a equilíbrio, tá? Equilíbrio. Como assim, professora? Olha só, nós precisamos manter a nossa temperatura corporal constante, por volta de 36,5. Quando a nossa temperatura sobe, pode ocorrer um desequilíbrio, da mesma coisa quando ela desce. Então, ela sempre tem que estar ali em 36,5. E quem ajuda a manter toda essa questão fisiológica e bioquímica são as células, bem como o pH do nosso corpo. Toda essa parte fisiológica, bioquímica, metabólica do nosso corpo, quem vai controlar isso são as células. A célula é toda a maquinaria necessária para controlar, para manter a homeostase, ou seja, o nosso equilíbrio corporal, tá? Como eu falei para vocês, pode ser compostas por uma célula ou diversas células, sendo chamadas de seres unicelulares ou pluricelulares. Toda célula provém de uma pré-existente, isso porque ela possui o material genético que vai fazer a manutenção da vida celular. Então, como ela tem esse material genético, ela consegue se multiplicar. E agora nós vamos entrar nos tipos celulares. Entendida essa primeira parte, todo mundo compreendeu o que é célula, que a célula provém de uma célula pré-existente, que eu tenho seres unicelulares e pluricelulares. Agora nós vamos entender os tipos celulares. Basicamente, eu tenho aqui para vocês, resumido nesse slide, os seres procariontes e eucariontes. Como é que eu vou diferenciar uma célula da outra? Eu vou trabalhar isso aqui com vocês. Mas, olha só, a principal diferença, os seres procariontes, eles não possuem um envoltório nuclear, tá? Lembra que nós vimos que como uma célula provém de uma célula pré-existente, devido a isso, ela tem a presença do material genético que vai fazer essa manutenção, tá? E o que acontece? Esse material genético nos seres procariontes, olha só, vamos supor que eu tenho aqui um ser procarionte e eu tenho aqui o DNA dele. Eu não tenho um envoltório nuclear delimitando esse material genético na célula, diferentemente do que acontece nos seres eucariontes. Então, eu tenho aqui, ó, uma célula eucarionte, o material genético, e ele vai ter aqui, ó, a presença de um envoltório nuclear. O material genético dos seres eucariontes, eles não ficam dispersos na célula, tá? Nos procariontes, ele fica. Por isso que nós temos essa diferença. Vamos começar a falar sobre as células procariontes, que são aquelas que que não possuem um envoltório nuclear, ou seja, ele é ausente, tá? Exemplos: bactérias e cianobactérias, compreendendo o reino Monera. Então, eu tenho a bactéria, que é a eubactéria, e as arcaia, que são as arqueobactérias, tá? Todas elas fazem parte aqui das células procariontes. Por quê? Porque elas apresentam material genético disperso no citoplasma. Eu não tenho, então, a presença do envoltório nuclear. Já as células eucariontes, os tipos que eu trouxe aqui para vocês, célula animal e célula vegetal. Elas vão estar presentes no reino dos protistas, que são as algas e protozoários, no reino plant, reino fungi, que são os fungos, né? Aqui, vou escrever para vocês, são os fungos, e o reino animalia, que compreende, então, todos os animais. Perfeito? Pessoal, agora, prestem bastante atenção nessa parte dos vírus. Eu confesso para vocês que quando eu vi o conteúdo programático, eu não tinha pensado em trabalhar tanto essa questão de vírus, só apresentar para vocês e ok. Porém, quando eu fui montar as listas de questões, a OCP, ela tem muita questão falando sobre vírus, tá? Principalmente diferenciando os vírus dos seres procariontes e dos eucariontes. Por quê? Porque os vírus, eles são seres que nós chamamos de acelulares, tá? Eles não são considerados uma célula por si só, eles são acelulares.
Por quê? Porque eles não conseguem sobreviver sem a presença de uma célula. Ou seja, uma característica dos vírus é que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que acontece? Eles precisam estar dentro de uma célula para conseguir se multiplicar, senão eles ficam inativados. Por isso que eles são chamados de seres acelulares. Lembra que nós falamos que a célula ela é a menor unidade estrutural e funcional de um ser vivo? Portanto, essa célula, um ser procarionte, ele consegue manter o seu metabolismo, se reproduzir sozinho, diferentemente do que acontece com os vírus. Por isso que eles são chamados de seres acelulares, tá? Os vírus, eles possuem uma cápsula proteica ao redor. Eles também possuem multiformas. Olha só, essa fotinha aqui, essa ilustração que eu coloquei para vocês. Tudo isso aqui são formas de vírus, tá? Então, eles são multiformas. E o material genético dos vírus pode ser tanto DNA, ácido desoxirribonucleico, ou RNA, que é ácido ribonucleico. O RNA, ele vai ser chamado do quê? De retrovírus, tá? Gravem aqui, R de RNA. Então, toda vez que estiver falando de retrovírus, saiba que o material genético desse vírus vai ser o quê? Vai ser um RNA. E, como eu falei para vocês, parasitas intracelulares obrigatórios, perfeito? E existem algumas doenças que são relacionadas aos vírus. Eu coloquei aqui as principais para vocês. Primeira, gripe, que é H1N1. Lembra quando teve, né? Um estouro dessa gripe da H1N1. Síndrome respiratória aguda, que faz parte o quê? Os coronavírus, que nós passamos por essa pandemia de 2020, 2021, 2022, ainda esse ano já reduziu, né? Nós temos a vacina, mas ainda tem pessoas que pegam a coronavírus, tá? Então, também faz parte, é uma doença viral. A dengue, que é a família do flavírus. Febre amarela, também que é a flavírus. Poliomielite, que é o poliovírus, que nós também temos a vacina quando a criança nasce, toma lá as gotinhas, tá? Raiva, que é do gênero Lissavírus. E a famosa AIDS, que é o vírus do HIV, tá bom? Então, todas essas doenças estão relacionadas aos vírus, perfeito? Pessoal, finalizada essa primeira parte introdutória, agora eu dei uma base para vocês do que são as células, de onde veio as células. Então, terminada essa parte dos tipos celulares, agora nós vamos começar a falar das estruturas celulares, tá? E eu dividi aqui para vocês, para facilitar o estudo de vocês. Então, nós vamos começar falando das células procariontes. As principais características de uma célula procarionte, como nós já vimos, não possuem um envoltório nuclear. E eu tenho, então, as bactérias e as arqueobactérias como representantes. E elas apresentam uma grande diversidade. Lembra que eu falei para vocês que as células são multiformas, ou seja, elas são extremamente diversas. E são células de organização simples. Então, olha só. Tá errado você falar que são células que são mais simples que as eucariontes. Não é isso, tá? Elas não possuem menos funções, não tem nada disso. Não são seres mais insignificantes, pelo contrário, não pensem isso. Elas apresentam simplesmente uma organização mais simples que as células eucariontes, tá? Mas isso não quer dizer que em si que elas são menos complexas do que as células eucariontes, ok? Então vamos estudar agora os principais componentes de uma célula procariótica, começando aqui pela cápsula. A cápsula, então, ela vai ser essa parte aqui, ó, mais externa, que tá representada, tá? Isso aqui é uma representação de uma bactéria. Então, é um esquema perfeito para nós ilustrarmos tudo que nós vamos estudar de uma célula procariótica, ok? Então, a cápsula, ela tem essa parte aqui mais externa. E ela vai ser constituída por quê? Por polissacarídeos, tá bom? E ela pode ajudar, ela tem diversas funções com relação a essa célula procariótica. Por quê? Ela pode ajudar uma bactéria se ligar a outra, ela pode ajudar na aderência em certas superfícies do ambiente. Elas podem ajudar a prevenir de que essa célula tenha o quê? Tenha dessecação, tá bom? E também inibem a capacidade do quê? Dos macrófagos, que faz parte, então, do sistema imune, e neutrófilos, de fagocitar ou encapsular as bactérias, tá? Que seria, então, o sistema imune atacando uma bactéria para poder o quê? Para poder
destruí-la, tá bom? Do nosso organismo. Então, ela permite que tenha uma evasão da resposta imune do hospedeiro, ou seja, ela protege mesmo essa bactéria, tá? Abaixo aqui da cápsula, se vocês observarem no esquema de vocês, eu tenho a parede celular, que ela vai ser composta por proteoglicanos ou peptídeo-glicanos, chamados de mureína. Ela vai ser uma camada protetora também e vai garantir a forma e a manutenção da pressão osmótica dentro, então, da nossa bactéria, tá? Então, a pressão é extremamente importante para manter o quê? Para manter a homeostase, a célula não estourar, enfim. Então, a parede celular é o que vai garantir a manutenção dessa pressão osmótica. Abaixo da parede celular, eu tenho a membrana plasmática, que é muito importante no controle de entrada e saída das substâncias para dentro da célula. Então, nós falamos que a membrana plasmática, ela possui o quê? Uma permeabilidade seletiva. Não é tudo que vai conseguir difundir para dentro da célula ou para fora da célula, não. Ela faz esse controle, tá? Então, ela vai promover esse transporte de substâncias. E ela possui alguns receptores específicos na membrana que vão sinalizar se certa substância pode entrar ou não para dentro da célula. E é uma característica da membrana plasmática, nós vamos estudar mais ela à frente aqui da nossa aula, é que ela é constituída por uma bicamada de fosfolipídios e proteínas. E podem formar também os mesossomos, que são invaginações da membrana plasmática, que nós veremos mais à frente, tá? O citoplasma. O citoplasma, ele também pode ser chamado de aloplasma. Ele é um líquido viscoso que está dentro, então, da célula. E nesse líquido viscoso, nós vamos ter a presença de diversas enzimas e metabólitos que vão, então, contribuir para toda a manutenção da célula, tá? Todas essas enzimas, todos esses metabólicos vão participar de processos bioquímicos dentro da nossa célula, ok? E no caso da célula procariótica, o nosso material genético, como ele não possui um envoltório nuclear, ele vai estar disperso, então, no citoplasma, ok? E lembrando, no citoplasma eu tenho a presença de ribossomos, que participam, então, da síntese de proteína, que nós já vamos ver mais à frente. Perfeito? Pessoal, e com relação ao material genético das bactérias? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, o DNA bacteriano, ele é circular. E as bactérias, como ela não apresenta um envoltório nuclear, ela não tem o núcleo delimitado. Portanto, ela tem uma região no citoplasma onde o DNA ele vai ficar concentrado. E essa região vai ser chamada de nucleóide, ok? Mas não é o núcleo. Por quê? Porque eu não tenho esse núcleo delimitado nas células procariontes. Tenho a presença dos plasmídios, que são algumas moléculas soltas de DNA que vão possuir genes relacionados à resistência bacteriana. Então, quando nós falamos, né, que uma superbactéria, uma bactéria super resistente, o que acontece? Você tem a atuação desse plasmídio que possui genes relacionados à resistência bacteriana e elas conseguem, então, evoluir, formar essas populações de superbactérias, enfim, ok? E o método de reprodução, então, dessas bactérias, que também é um item da prova de vocês, tá? Nós temos a transformação bacteriana ou conjugação, que acontece da seguinte forma. As bactérias, elas vão absorver fragmentos de DNA que estão presentes no ambiente. O que acontece? Uma bactéria, por exemplo, ela morre, é destruída, né? A parede celular, a cápsula dela vai ser lisada. E aí esse DNA, ele vai ficar solto, tá presente ali no ambiente. O que acontece? Uma outra bactéria, ela pode absorver esse fragmento de DNA, tá bom? Dessas bactérias que foram mortas e decompostas. E com isso, esses fragmentos de DNA, se eles tiverem algum gene que esteja relacionado à resistência, essa bactéria pode incorporar esse fragmento de DNA no DNA dela e ela vai passar a ter, então, a ativação desse gene da resistência nela. Perfeito? E essa molécula ou fragmento será incorporado, olha só, ao DNA da bactéria através da permuta de bases entre o DNA original e o fragmento absorvido. Lembrem-se que nós temos bases nitrogenadas relacionadas ao DNA. Isso
não vai cair na prova de vocês, tá? Mas só para vocês entenderem que é adenina, citosina, guanina e timina. E nós temos o pareamento de bases em uma molécula de DNA, que ela é bifilamentar, tá? Então, uma complementa a outra, uma serve de molde, então, para outra. Então, a adenina, ela sempre vai estar pareada com uma timina, tá? Então, se eu tenho uma timina aqui, vai parear com uma adenina. E a citosina, ela sempre vai estar pareada com uma guanina. Então, eu tenho uma guanina aqui e uma citosina aqui. Então, por nós termos essa permuta de bases, tá? É que a bactéria consegue incorporar, então, esse DNA que estava disperso e foi incorporado ao seu interior. Bom, pessoal, finalizada essa parte do DNA bacteriano, da reprodução bacteriana, nós vamos falar um pouquinho da morfologia bacteriana. Lembra que eu falei para vocês que as células, elas podem apresentar as mais variadas formas possíveis, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Os principais: cocos, bacilos, em forma de bastão, tá? Vibriões, parece uma vírgulazinha, e espirilos. Olha só, tá? Mas os cocos, eles podem se associar formando diplococos, pode ter a presença de esporos bacterianos, bactéria flagelada, streptococcus. Então, tudo isso são diferentes formas bacterianas, ok? E com relação à nutrição bacteriana, a maioria é heterotrófica. Porém, existem algumas bactérias que são autotróficas aeróbias, anaeróbias facultativas, como por exemplo os lactobacilos, e anaeróbias obrigatórias ou estritas. Como nós temos a presença dessas bactérias anaeróbias que conseguem sobreviver onde não há a presença de oxigênio, o que acontece? Eu tenho a presença da bactéria nos ambientes mais hostis possíveis, como por exemplo, vulcão, onde às vezes outro organismo não conseguiria sobreviver, ok? E elas podem esporular. O que acontece? Quando uma bactéria está presente em um ambiente onde as condições desse ambiente são adversas à sua sobrevivência, ela consegue esporular, ela reduz ao máximo o seu metabolismo, é quase como se ela hibernasse, tá? Mas não é uma hibernação, só para vocês entenderem. Elas reduzem o máximo possível esse metabolismo bacteriano e elas esporulam, até que as condições do ambiente se tornem novamente propícias para que ela consiga, então, se reproduzir, ok? E aí, falando da reprodução, além daquela que eu já falei para vocês, nós temos a divisão binária, que também pode ser chamada de cisparidade ou fissão, que é uma reprodução do tipo assexuada. Temos a conjugação, que é quando duas bactérias vão se ligar através de fímbrias e vão transferir o DNA de uma para outra. Nós temos a transdução, onde nós temos o que? A participação dos vírus. E esses vírus são chamados de bacteriófagos. São vírus específicos, tá? Gravem, o vírus possui especificidade. Então, esses bacteriófagos vão atuar onde? Nas bactérias, tá? E olha só, ao se reproduzirem nas bactérias, eles vão incorporar o DNA bacteriano. E ao infectar outra bactéria, vão transferir esse DNA bacteriano para outra bactéria. Temos também a transformação, que como nós vimos, é quando uma bactéria absorve o DNA extracelular e vai incorporar esse DNA no seu DNA mesmo, tá? E o pilus sexual, gravem isso aqui, tá? Ele vai ser uma estrutura oca que vai servir para ligar, então, duas bactérias para trocarem plasmídio. Então, o pilus sexual, ele tá presente aqui, ó, nesse processo de conjugação, tá bom? Então, ele faz essa ponte por onde uma bactéria vai transferir o seu DNA para outra e elas podem trocar, então, os plasmídios que apresentam os genes de resistência, ok? Pessoal, e com relação às estruturas locomotoras das bactérias, porque elas podem se locomover, tá? Eu posso ter a presença de cílios e flagelos. As principais diferenças, os cílios, eles são estruturas mais curtas e numerosas. Então, aqui, ó, ao redor da bactéria, tudo isso aqui, ó, são cílios, tá? E eles apresentam um movimento do tipo vai e vem,
tá? Como se estivesse remando, vai e vem. Já os flagelos, eles são compostos pela proteína chamada flagelina. E eles são estruturas que estão presentes em menor número e mais longas. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho a presença do flagelo, tá? Então, eles apresentam em pequenos números, só que ele tem um tipo de movimento ondulatório. Se difere, então, essa é a diferença dos cílios para o flagelo. Ambas são estruturas locomotoras da bactéria, porém, elas se dividem nessas características que eu acabei de apresentar para vocês. Perfeito? Galera, agora vamos dar início à parte de células eucariontes. Falamos das procariontes e vamos começar agora eucariontes. É uma parte mais longa, tá? Com maior quantidade aqui de conteúdo, mas vamos com calma, respirem, tomem uma água e que ao final dessa aula nós vamos saber diferenciar os tipos celulares, o que é célula procarionte, eucarionte, vírus, enfim, bem tranquilo, ok? Então vamos lá. Pessoal, com relação às características de uma célula eucarionte, elas possuem uma organização mais complexa do que as células procariontes. E elas já vão apresentar envoltório nuclear, ou seja, elas têm a presença do núcleo. Então aqui, ó, o núcleo numa célula vegetal e o núcleo numa célula animal. Esse núcleo, ele é delimitado por quê? Porque eu tenho a presença do envoltório nuclear. Então, o material genético vai ficar delimitado aqui no núcleo. E o interior da célula animal, da célula vegetal, ele vai ser o quê? Compartimentalizado. E nós vamos estudar cada uma dessas estruturas que são chamadas do quê? De organelas, tá? Primeira coisa, vamos diferenciar uma célula vegetal de uma célula animal. Então, vamos começar falando aqui da célula vegetal. A célula vegetal, assim como nós vimos lá nas bactérias, elas vão apresentar uma parede celular. Porém, a parede celular da célula vegetal, ela se difere das bactérias que eram constituídas por peptidoglicanos. Aqui no caso da parede, e polissacarídeos, né? Aqui no caso da parede celular, elas vão ser formadas por quê? Por celulose. E a célula vegetal, elas também apresentam cloroplastos, que vão ser essa organela discoide que vocês podem observar aqui, ó, em verde, dentro da célula vegetal. A célula vegetal ela é delimitada aqui, tá? Aqui seria, então, a parede celular. E aqui dentro tem a presença, então, dos cloroplastos. E é graças à presença desses cloroplastos que a célula vai conseguir realizar o quê? A fotossíntese, que é uma característica, então, da célula vegetal. Outra estrutura presente na célula vegetal é o vacúolo, tá? Então, o vacúolo é essa estrutura aqui que está sinalizada com essa seta preta. Então, deixa eu escrever aqui para vocês. Vacúolo. Que tem uma função de osmorregulação, ou então de armazenar reserva de substância como o amido, tá? Enquanto nos animais nós vamos ter a presença de reserva que é o glicogênio, aqui na célula vegetal nós temos o quê? O amido, que pode estar dentro então desses vacúolos. Então eu posso ter vacúolos de amido na célula vegetal. Já uma célula animal, com relação às características particulares da célula animal, então nós vimos que na célula vegetal nós temos o vacúolo, tá, de reserva. Nós temos a presença dos cloroplastos e da parede celular. Já na célula animal, nós temos a presença dos lisossomos, que vai ser uma estrutura relacionada à digestão intracelular, ou seja, ele tem a presença de enzimas internamente dele, que vai participar desse processo de digestão intracelular, que não está presente na célula vegetal. E temos também a presença dos centríolos, que tem como principal função a separação do quê? Do material genético na divisão celular, que nós vamos estudar isso na nossa próxima aula, tá bom? E também a capacidade de formar cílios e flagelos. Olha só, lembra que eu falei que nós íamos mais à frente estudar sobre a membrana plasmática? Chegou a hora, tá? Então, respirem, calma, para nós entendermos essa estrutura bem louca aqui que está representada para vocês, tá? Bom, a membrana plasmática, ela vai delimitar, então, a nossa célula, e ela vai permitir que haja troca do meio intracelular com o meio extracelular. Ela é composta por uma bicamada de fosfolipídios. Então, se vocês observarem, olha só, eu tenho a presença aqui do fosfolipídio e aqui também. Então, é como se tivesse
uma de ponta cabeça para outra, tá? Então eu tenho por que é chamada de bicamada? Eu tenho aqui uma camada de fosfolipídios e aqui eu tenho outra camada de fosfolipídios, ou seja, duas. Então uma bicamada de fosfolipídios. Os fosfolipídios, eles vão possuir uma região que é chamada de hidrofóbica, composta por ácidos graxos, que são as caudas, tá? Então olha só, toda essa parte amarelinha aqui para vocês, essa região é a região hidrofóbica, tá? Fóbica de fobia, ou seja, ela não tem, ela não consegue interagir ali com a água, então ela fica uma de frente para outra nessa bicamada, tá? E temos a cabeça, que é hidrofílica, então ela consegue ter esse contato aí com a água. E uma outra característica da membrana plasmática, muito comum de aparecer, é que ela tem um modelo de mosaico fluido, ou seja, ela não é uma estrutura rígida, tá? Ela é uma estrutura fluida. Por isso que, então, a célula ela consegue se alterar em suas formas, tá? Por quê? Porque ela não é uma estrutura totalmente rígida. Essa membrana plasmática, ela possui essa fluidez, essa maleabilidade, tá? E com relação, então, às funções, algumas eu já falei para vocês, que é a comunicação com o ambiente externo. Isso porque ela apresenta alguns receptores proteicos na sua estrutura. Então, vocês podem observar aqui, tá? Então, alguns receptores, olha, algumas proteínas, então, presentes na membrana plasmática. Ela vai realizar esse isolamento físico, vai permitir que haja trocas com o meio externo, então ela tem essa permeabilidade seletiva e vai promover um suporte estrutural através de conexões intermembranares e intercelulares, ok? E olha só, alguns componentes da membrana plasmática. Ela não possui somente a presença desses fosfolipídios, tá? Ela tem a presença também de colesterol. A presença do colesterol, ela vai tornar, então, essa membrana plasmática menos fluida e menos permeável. Então, quanto mais colesterol que eu tenho, essa permeabilidade, essa fluidez se reduz. Tenho a presença de proteínas, que vão dar sustentação à membrana e ao citoesqueleto e vão auxiliar na questão do reconhecimento celular, além de promover ações enzimáticas, recebimento de sinais externos, transporte de substância de forma ativa, que são os transportadores, e passiva através dos canais, tá? E também pode ter a presença de carboidratos, que vão formar glicoproteínas, quando eu tenho carboidratos associados a proteínas, glicolipídios, quando eu tenho carboidratos associados a lipídios, e os proteoglicanos, tá? E tudo isso vão formar o que nós chamamos de glicocálix, que vai promover o reconhecimento celular, ok? E agora, com relação ao transporte de substâncias pela membrana. Olha só, o transporte de substância, como nós vimos, nós temos a presença de proteínas que podem formar transportadores ou canais, tá? E esse transporte, então, pode ocorrer tanto de forma passiva quanto de forma ativa. O transporte passivo eu tenho três, que é a difusão simples, que ele vai responde conforme o gradiente de concentração, da onde eu tenho maior concentração para menor concentração. A difusão pode ocorrer por canais proteicos, e também chamada de difusão facilitada, que são os aminoácidos e a glicose. E também por osmose, que é a movimentação da água, tá? Do ambiente mais concentrado pro menos concentrado. Tudo isso é chamado de transporte passivo, porque eu não tenho o gasto de energia, tá? Então, eu não tenho o gasto de ATP, adenosina trisfosfato, que é a moeda energética da célula, tá? Então, olha só, na osmose, quando a célula é colocada em diferentes soluções, eu posso ter uma solução hipotônica, isotônica e hipertônica. Quando eu tenho uma solução hipotônica, ou seja, a água é mais concentrada no meio extracelular do que no intracelular, essa água ela vai migrar para dentro da célula, a célula ela vai se tornar túrgida, ou seja, ela fica inchada e pode ocorrer a lise celular, diferentemente do que quando ocorre numa solução hipertônica, onde o meio extracelular tem menos água do que o intracelular, e essa água ela tende a sair então de dentro da célula, e a célula vai fazer o quê? Ela vai murchar. Tá? Ela fica então plasmolizada. E na solução isotônica é quando eu tenho um equilíbrio, então a entrada e a saída de água, ela compensa e a célula fica normal. E agora,
nós vamos falar do transporte passivo. Falamos do ativo, perdão. Falamos do passivo, onde eu não tenho gasto de ATP. Já no transporte ativo, eu tenho o quê? Eu tenho o gasto de ATP. O primeiro, que é o transporte ativo primário, são as chamadas bombas de sódio e potássio, onde o sódio sai e o potássio entra, tá? Isso é muito comum de acontecer no processo de propagação de impulso nervoso. Então, nós vamos ver isso quando nós estudarmos sistema nervoso, ok? Temos também a endocitose e a exocitose. A endocitose, nós temos a formação de vesículas transportadoras, tá? E pode ocorrer a fagocitose, quando nós temos a célula, ela engloba partículas sólidas. Temos a pinocitose, quando ela engloba partículas líquidas, e a endocitose mediada por receptores. Então, esses receptores de membrana, eles reconhecem aquela partícula e permitem a entrada dela para dentro da célula. Já a exocitose é o contrário da endocitose. Enquanto a endocitose, a célula, ela engloba partículas do meio extracelular pro intracelular, a exocitose, ela expele, então, partículas do meio intracelular pro extracelular. Uma molécula que pode ser, que realiza a exocitose, como nós vimos, são os lisossomos. O lisossomos, ele vai participar desse processo de digestão intracelular e ele pode participar, então, do processo de exocitose, ok? Então, aqui, ó, tenho simulando para vocês a fagocitose, quando engloba, então, uma partícula sólida. A pinocitose engloba, então, partículas lisas, forma uma vesícula que fica dentro da célula, tá? E a mediada por receptores, olha só, então eu tenho algumas moléculas que elas vão se ligar, percebam aqui, ó, receptores específicos, elas se encaixam, e aí o que acontece? Esses receptores sinalizam a entrada dessas moléculas específicas para dentro da célula através da formação de uma vesícula revestida. Já a exocitose, então eu formo uma vesícula o quê? Secretora. Então aqui eu tenho um complexo de Golgi formando essas vesículas que vão se aderir, se ligar aqui à membrana plasmática e vão promover a secreção no meio extracelular, ok? Pessoal, a membrana plasmática, ela também pode apresentar algumas diferenciações. Essas diferenciações, deixa eu achar aqui o lápis, tá aqui. Essas diferenciações podem ser microvilosidades, que são prolongamentos da membrana, tá? Então, olha só, tá vendo? Ó, aqui esses prolongamentos da membrana, ela tem função de absorção. Então, é muito comum delas estarem presentes em locais onde existe uma maior necessidade de absorção, como, por exemplo, então, no intestino, tá? Você pode ter a presença dessas microvilosidades. E também os desmossomos. Esses desmossomos, eles promovem, então, essa conexão e aderência entre as células, tá? Então, olha só, são placas, se vocês observarem aqui, ó, desmossomos, eles apresentam duas placas que vão, então, conectar e aderir uma célula à outra. E isso é extremamente importante na formação dos tecidos, tá? O M-desmossomos, ele se difere dos desmossomos porque, enquanto nos desmossomos eu tenho a presença de duas placas conectando as células, no M-desmossomos eu tenho a presença de apenas uma placa conectando essa célula, né, então a alguma superfície, ok? Existem alguns outros tipos de conexão, como, por exemplo, a junção oclusiva, o cinturão de adesão, a junção comunicante, que forma um canal que conecta, então, o citoplasma de uma célula a outra, tá? Essa junção comunicante também pode ser chamada de gap, e elas são formadas por conexinas, que vão conectar, gravem esse nome, que vão conectar, então, o citoplasma de uma célula a outra. Já a junção oclusiva, que também pode estar presente na membrana plasmática, ela pode ser chamada também de cinturão, tá vendo aqui, ó? Ó, você tem a presença aqui da membrana e aí chega uma hora que se une, ó, tá vendo? Então, essa junção, ela vai separar a membrana plasmática em zonas. Então, ó, aqui eu tenho uma zona, aqui eu tenho outra zona, tá? E é extremamente comum no epitélio intestinal para impedir o quê? A entrada de micro-organismos nessas regiões, ok?
E com relação às propriedades elétricas da membrana plasmática, como eu falei para vocês, nós temos o transporte do tipo ativo, a bomba de sódio e potássio, que vai ser extremamente importante quando nós estudarmos o sistema nervoso. O que acontece? Essas propriedades elétricas da membrana plasmáticas, elas podem ser causadas pela diferença de concentrações iônicas. O potencial elétrico em repouso, ele é por volta de menos 70 milivolts. Já a despolarização da membrana ocorre por volta de mais 50 milivolts, aqui ó, 30 milivolts ali pode ocorrer, tá bom? E os principais íons envolvidos vão ser o sódio e o potássio, e eu tenho a presença de canais de repouso ou canais de vazamento, que vão promover a movimentação dos íons e gerar, então, esses potenciais elétricos. Olha só, o sódio do meio intracelular, ele tá saindo, nesse caso, o potássio do meio intracelular, ele está saindo, e o sódio do meio extracelular está entrando. Esse processo de entrada e saída de íons, ele altera o potencial elétrico da membrana, tá? Então, eu chamo isso de canais voltagem dependentes, que promovem o potencial de ação e vão gerar o impulso nervoso, ok? Então, com relação ao potencial de ação, pessoal, olha só, a abertura dos canais começa a acontecer quando o potencial atinge ali menos 60 milivolts. E aí eu tenho a entrada do sódio até quando a despolarização da membrana atinge ali aproximadamente mais 50 milivolts. E aí ocorre a inativação dos canais de sódio para impedir que continue entrando sódio e a ativação dos canais de potássio. Quando atinge menos 90 milivolts, esses canais de potássio se fecham e pode ocorrer a propagação contínua ou em saltos, quando eu tenho a presença, então, dos axônios milenizados, tá? Então, olha só, aqui eu tenho a simulação de um impulso nervoso, a propagação, ela ocorre por essa diferenciação de potencial elétrico na membrana plasmática, e ele se propaga da região dos dendritos para o axônio. E aí ocorre sempre, ó, nesse sentido, tá? Não tem como esse impulso nervoso retornar do terminal axônico pro dendrito desse neurônio, tá? Isso não acontece. A propagação, ela é sempre unidirecional, perfeito? E eu tenho alguns tipos de sinapse. Então, a sinapse elétrica, onde eu tenho a conexão física entre essas células, através, das junções gap, ou junções comunicantes. E eu tenho também a sinapse química, onde não há, então, uma ligação física entre as células e ocorre via neurotransmissores. E agora, pessoal, terminado toda essa parte da membrana plasmática, vamos ver os citoplasmas e o citoplasma e as outras organelas que estão presentes nas células. Bom, primeira coisa, o citoplasma, falei para vocês também que às vezes vai aparecer como hialoplasma. Ele vai ser essa substância viscosa que está presente no espaço intracelular, com a presença de organelas que podem ser membranosas ou não. Além disso, nós temos o que nós chamamos de citoesqueleto, que vai ser o esqueleto da célula, tá? Entre aspas, que ele possui a função de sustentação, organização metabólica, ele confere a forma da célula também e vai ser composto por microfilamentos, microtúbulos e filamentos intermediários, tá? Existe uma diferença entre eles, eu fiz esse resuminho aqui para vocês, então nós vamos ver cada um deles. Olha só, os filamentos intermediários, compostos por vários tipos de proteína, e vai dar o formato, resistência mecânicas à célula. E por que filamento intermediário? Porque ele tem um tamanho intermediário entre os microfilamentos e os filamentos mais grossos, que são, por exemplo, as miosina. Um exemplo aqui do filamento intermediário são os filamentos de queratina, tá? Os microtúbulos são compostos por tubulina, são os maiores componentes do citoesqueleto, que vão participar da divisão celular, tá bom? Eles estão presentes também nos cílios e nos flagelos, que nós vimos que são estruturas de locomoção lá das bactérias. E temos também a presença de microfilamentos, que são compostos por actina, que vão ancorar o citoesqueleto e também permitir a movimentação, tá? Como nós vimos, por exemplo, a fagocitose, a pinocitose, a exocitose. Ok? Bom, pessoal,
Graças à presença desse citoesqueleto, nós temos também a movimentação celular, principalmente as células que conferem uma resposta imunológica para o indivíduo, como, por exemplo, macrófagos, neutrófilos, os fibroblastos, osteócitos, enfim. Eles realizam essa movimentação através do movimento ameboide. Então, eles realizam uma protrusão, formam os pseudópodes, polimerizam a presença da actina, tá? E vão se aderir, então, em algum substrato, em alguma superfície do meio extracelular. Também isso acontece pela polimeração da actina, e quando ocorre a tração, aí eu tenho a ação da miosina, que são filamentos distintos. Nós vamos ver bastante essa ação da actina e da miosina quando nós estudarmos o sistema muscular, tá? Então, o que acontece aqui? Como é que essa polimerização acontece? Lembra que eu mostrei para vocês aquela imagem da fagocitose, onde tinha uma célula e tinha a presença, então era um vírus, se eu não me engano, tá? Aí o que acontece? Eu tenho aqui a presença do vírus, essa célula, ela ia englobando esse vírus. Esse englobamento ocorre através da polimerização de actina. Então, esse citoesqueleto, ele vai alterando essa conformação até que ocorre, então, o englobamento dessa partícula para dentro da célula, ok? Então, promovendo a endocitose. E agora, pessoal, os ribossomos. Os ribossomos, eles são constituídos, olha só, por duas subunidades. Eu tenho uma subunidade maior e uma menor. Elas se acoplam e formam, então, os ribossomos, que vai ser responsável pela síntese de proteínas. Ele está presente no citoplasma, tá? Mas eles também podem estar acoplados ao retículo endoplasmático. Quando o retículo endoplasmático tem a presença de ribossomos, nós vamos chamá-los de retículo endoplasmático rugoso. Quando não tem, é retículo endoplasmático liso, ou então agranular, tá? E os proteassomos, eles vão reciclar as proteínas, participando então da resposta imune. Como eu falei para vocês, os ribossomos, eles podem estar associados, né, acoplado ao retículo endoplasmático. E o retículo endoplasmático, ele vai ter origem no envoltório nuclear e vão formar, então, cisternas, tá? Que tem a função de transportar substâncias no interior da célula para outros locais, então, da célula. Participam do processo de síntese de proteínas, quando tem a presença dos ribossomos, e lipídios. Também no armazenamento de moléculas e na desintoxicação celular. Pessoal, aqui eu tenho a diferença do retículo endoplasmático liso para o rugoso. Vocês podem ver que no retículo endoplasmático liso, as membranas não apresentam a presença dessas estruturas aqui, que são os ribossomos, tá? Então, o retículo endoplasmático liso também pode ser chamado de agranular, enquanto o rugoso pode ser chamado também de granular, ok? O retículo endoplasmático liso, ele vai ter a função, então, de síntese e armazenamento de hormônios lipídicos, tá? Formação de fosfolipídios, glicogênio, glicerídeos e também colesterol, além de participar do processo de desintoxicação. Já o retículo endoplasmático rugoso, o granular, né, ele também pode ser chamado de ergastoplasma, ele tem a presença dos ribossomos aderidos à sua membrana. E ele vai ter, então, a função de síntese, modificação e armazenamento de proteínas e também de reservatório de cálcio, beleza? Então, entenderam essa diferença do retículo endoplasmático liso para o rugoso, perfeito? Agora vamos falar do complexo de Golgi. Pessoal, o complexo de Golgi, ele é formado por várias vesículas achatadas. Então, olha só, uma vesícula, né, achatada em cima da outra e formam, então, essa estrutura que eu já até mostrei para vocês quando eu falei da exocitose. E ele vai ter essa função de secreção de substâncias, formar lisossomos, forma também um acrossomo de espermatozoide, realiza a síntese de polissacarídeos, tá? Então, tudo isso faz parte do complexo de Golgi. E se lembrem o seguinte, olha só, deixa eu retornar aqui. Aqui dá para vocês verem bem, tá?
é muito diferente do retículo endoplasmático. Olha só, o retículo endoplasmático, ele forma essas cisternas. É diferentemente do que acontece aqui no complexo de Golgi. Uma cisterna, o quê? Essas vesículas está uma em cima da outra, tá? É diferente aqui, ó, do retículo endoplasmático, tá? Não confunda, o retículo endoplasmático, ele surge aqui no envoltório nuclear, perfeito? Pessoal, os lisossomos, como eu falei para vocês, são vesículas digestivas que apresentam enzimas digestivas no seu interior. Eles são produzidos no complexo de Golgi e participam, então, do processo, por exemplo, de exocitose de uma célula. Por quê? Porque ele realiza a digestão de compostos que são fagocitados. E olha só, gravem bem, não estão presentes nas células vegetais, tá bom? Somente nas células animais. Os peroxissomos, eles possuem também algumas enzimas no seu interior, só que eles participam da degradação de ácidos graxos e compostos orgânicos por meio de uma reação de oxidação, tá bom? E ele vai ter papel na síntese dos fosfolipídios para formar o quê? A bainha de mielina que está presente lá nos nossos neurônios, ok? E agora as mitocôndrias. Galera, as mitocôndrias, vamos prestar bastante atenção, porque elas possuem algumas particularidades que são extremamente importantes que vocês entendam. As mitocôndrias, elas possuem função de produção de energia nas células, tá? Deixa eu pegar a caneta aqui. Produção de energia nas células. E com relação à morfologia da mitocôndria, olha só, elas vão apresentar uma membrana interna e externa, que apresentam prolongamentos que são chamados de cristas mitocondriais. Então, olha só, aqui eu tenho a membrana externa, aqui eu tenho a membrana interna, e essa invaginação aqui é chamado de crista mitocondrial, tá? E o espaço intermediário, ocorre, né, a presença de um espaço intermediário entre essas duas membranas, ok? Já a matriz mitocondrial é esse espaço interno aqui, ó. Esse espaço interno dentro é o espaço dentro da mitocôndria, onde vai ocorrer a respiração celular e o ciclo de Krebs. Professora, eu preciso decorar o ciclo de Krebs? Não, tá? Não vai cair isso na prova de vocês. Só para vocês entenderem, eu coloquei aqui onde ocorre o ciclo de Krebs, perfeito? E a mitocôndria possui uma característica que vocês precisam decorar. Olha só, ela possui seu próprio DNA, tá? Então, o DNA das mitocôndrias, ele é circular, ela apresenta ribossomos, RNAs transportadores e enzimas. E a herança das mitocôndrias é uma herança exclusivamente o quê? Materna. Então, professora, todas as minhas mitocôndrias foram herdadas da minha mãe? Sim. E do meu pai? Não, tá? A herança da mitocôndria é uma herança materna, tá bom? Então, pessoal, gravem isso. A mitocôndria possui seu próprio DNA, que é circular, e ela tem uma herança materna. Perfeito? Bom, finalizada essa parte das mitocôndrias, agora vamos falar dos cloroplastos, que é característico das células vegetais e também de algumas algas. Eles também vão apresentar duas membranas. O líquido no seu interior é chamado de estroma. Ele possui o pigmento de clorofila, que dá esse aspecto verde para os vegetais, tá? E ele possui função de fotossíntese, que é a forma de obtenção de energia na célula vegetal, tá bom? Então, pessoal, por isso que as plantas, elas são chamadas de seres autótrofos, que elas produzem, então, o seu próprio alimento, graças à presença, A presença do cloroplastos. Do cloroplasto que permite que a planta realize fotossíntese, tá? Existe uma teoria que é chamada de teoria endossimbiótica. Endo vem de interno e dentro de simbiose, que simbiose seria a interação onde duas espécies conseguem sobreviver juntas. E o que eles acreditam? Eles acreditam que as mitocôndrias, lembra que eu falei que a mitocôndria ela possui um DNA próprio, circular de herança materna, tá? E os cloroplastos, que também possuem esse DNA, eles evoluíram a partir de seres procariontes, que eram seres que não apresentavam um envoltório nuclear, como nós vimos aqui na nossa aula hoje. E eles foram endocitados, ou seja, englobados por células primitivas anaeróbias,
que sobreviviam então sem a presença de oxigênio, e durante o processo evolutivo, essas estruturas se tornaram parte da célula. Então hoje nós temos a presença da mitocôndria, né, e também do cloroplastos. Então eles acreditam que por isso que nós temos essas estruturas que possuem seu próprio DNA dentro da célula, tá bom? Realizando esse processo de produção de energia. Eles acreditam que eles surgiram então pela teoria da endossimbiose, ok? E o núcleo celular? O núcleo celular, ele vai estar presente nas células eucariontes, tá? Eles são delimitados pelo quê? Pelo envoltório nuclear. E eles podem apresentar nucleoplasma, ou então também chamado de cariolinfa, que é esse líquido, né, mais viscoso dentro do núcleo celular. Olha só, o envoltório nuclear, se vocês observarem, eles apresentam poros, tá? Esses poros possuem proteínas que são chamadas de nucleoporinas, que vai permitir, então, a passagem de substâncias, como, por exemplo, o RNA mensageiro. Ele consegue, então, sair aqui do interior do núcleo para o citoplasma da célula. Então, olha só, observem, eu tenho a presença de poros aqui também, tá? E o nucleolo é o local onde se concentram as moléculas de RNA ribossômico dentro aqui do núcleo, tá? Então, o material genético vai estar aqui dentro, protegido, então, pelo envoltório nuclear, formando um núcleo celular, ok? Bom, os vacúolos, como nós já vimos, estão presentes nas células vegetais, olha só. Mas pode aparecer uma espécie de vacúolo nas células animais, como por exemplo em protozoários, tá? Esses vacúolos nas células animais, eles servem como osmorregulação e permite que esses protozoários, eles mantenham, então, a sua pressão osmótica dentro da célula, tá bom? No vacúolo, nós vimos das células vegetais, são um local para armazenar enzimas, águas, íon, pigmentos, toxinas, enfim, o amido, tá? E enquanto nos animais vão atuar nesse processo de osmorregulação. Perfeito? Bom, pessoal, finalizamos essa primeira parte da nossa aula 01. Professor, é muita coisa, tá? E aí eu vou pausar aqui agora e nós vamos ter a segunda parte da nossa aula, que nós vamos falar da divisão celular de mitose e meiose, tá? Por hora, muito obrigada. Fico à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Qualquer coisinha é só me mandar uma mensagem, me manda um WhatsApp, que estarei à disposição de vocês e até a próxima.